Fala alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Felipe Dias e hoje eu vou estar falando sobre dilatação. Então já sabe, né? Curte aí o vídeo e já se inscreve no canal. Esse assunto, né, eu acho ele extremamente interessante. Tem diversas aplicações no nosso dia a dia. Para começarmos, então você primeiro tem que visualizar algum objeto, algum material que tenha perto de você. Seu celular, uma caneta, seu monitor, seu mouse, seja o que for, ou você mesmo, porque você é constituído de material. E todo material ele é constituído de moléculas. Então, neste caso, as moléculas de um material, de um corpo, ela vai receber calor neste caso, né? A todo instante que a temperatura ela tem uma variação positiva, ela aumenta, né? Nós sentimos este calor, nós recebemos este calor. Com isso, o que acontece com as suas moléculas? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que colocar para começar a entender. Então, lembra que calor, né? Ele é energia. Vou anotar bem aqui em cima, ó. O calor, na verdade, é uma forma de energia. Então, se o calor é energia, quando o nosso sistema ele recebe calor, na verdade, as nossas moléculas estão recebendo essa energia, né? E quando essas moléculas recebem essa energia, elas ficam mais energizadas, óbvio. Óbvio. Né? Mas qual o comportamento delas? Elas recebem essa energia e para elas é como se fosse energia cinética. Elas acabam se movimentando mais, ficando mais agitadas. Não que elas estavam paradas antes, tá bom? Elas já estavam se movendo, estavam agitadas. Porém, agora elas ficam mais agitadas ainda. Para entender melhor, segue esse exemplo aqui, ó. Aqui nós temos uma aglomeração de pessoas. Sabemos que isso deve ser feito apenas no desenho, né? Devido ao coronavírus, ninguém pode ficar tão pertinho do outro assim. E de repente, pessoal, essas pessoas começam a se agitar, a mexer mais, a ter mais energia. Então, inicialmente, quando elas estavam quietinhas, elas ocupavam um certo espaço. Porém, se elas começarem a se mover, se debater, este mesmo espaço não vai ser mais suficiente para ocupar essas pessoas que agora estão agitadas, né? Então, o espaço que essas pessoas vão ocupar agora vai ser um espaço maior do que elas ocupavam antes de ser agitadas. Então, né, nesse sistema, para este sistema, foi acrescentada energia. Então, a mesma coisa acontece com as moléculas. Quando elas recebem energia, o espaço que elas ocupavam antes já não é mais o mesmo espaço que ela ocupa agora. Então você está falando que todo corpo que recebe energia, as moléculas elas acabam se distanciando e mas isso quer dizer o quê? Quer dizer muita coisa no seu dia a dia. Eu vou dar um exemplo aqui que eu observo todos os dias essa dilatação acontecer. Todo dia de manhã eu passo por um portão que ele é composto, né, de um material metálico. E eu não tenho dificuldade nenhuma para abrir esse portão. Porém, meio-dia, por volta de meio-dia, né, geralmente com o sol, eu consigo observar isso, eu não consigo abrir com facilidade esse portão, ele agarra um pouco. E depois quando eu passo à noite, por volta das 10 horas da noite, 22 horas, eu consigo abrir esse portão tranquilamente. Então eu ficava me perguntando, o que acontece nesse intervalo de tempo? De 6 a meio-dia, que acontece exatamente o oposto de meio-dia às 10 horas da noite. E a explicação é exatamente a temperatura ambiente. Então, no primeiro caso, às 6 horas da manhã, né, vamos falar que estava frio, né? Frio não estava, né? Mas estava uma temperatura mais amena. Meio-dia, sol do verão,
né, esquentando tudo, queimando toda a vida terrestre, né? Então estava quente. Já às 10 horas da noite estava um pouco mais frio, comparando com o meio-dia. Então, às 6 e às 10 horas da noite, né, às 22 horas, nós teremos uma temperatura menor, ou seja, as moléculas do portão elas estavam menos agitadas. Já meio-dia estava mais quente, tinha mais calor, né, sendo fornecido ao portão, e com isso as moléculas do portão ao meio-dia estavam bem mais agitadas. Tá, mas então por que eu não consigo abrir esse portão tão bem assim, meio-dia, porém 6 horas e 22 horas que estava mais frio, as moléculas um pouco mais quietinhas, eu consigo abrir? Então eu desenhei aqui, né, bem mais ou menos, para explicar, para tentarmos entender o que acontece. Ó, em branco aqui, é como se fosse o portal, né? O que está em volta do portão, que no meu caso ele é feito de concreto. Já o portão está aqui em azul. Nossa, que bonito, né? E no caso, o portão ele é feito de material metálico. Então, quando nós temos essa situação aqui do meio-dia, onde é mais quente, o portão, por ter as moléculas mais agitadas, não que o portal também não tenha, mas depois a gente vai ver que os materiais metálicos eles dilatam bastante. Acontece que o portão ele aumenta o tamanho dele, e o portal não tanto, aumenta também. Então ele acaba ficando mais juntinho com o portal. Eu vou tentar desenhar isso. Não ficou muito bom, né? E muito menos se apega ao tamanho, né? Porém o portão ele aumenta em comparação ao portal, ó. E no caso, né, as brechas entre o portão e o portal ficam menores, fazendo com que eu tenha essa dificuldade para abrir esse portão a meio-dia. Então, uma aplicação direto, né, no seu dia a dia sobre dilatação. Muito interessante, não? Duas outras aplicações que a gente pode ver no nosso dia na dilatação, elas estão presentes nas pontes e nas linhas de trem. Tá, mas que aplicações são essas? Finge, né, que esse desenho aqui é uma visão aérea de uma ponte. Existem faixas, né, pela ponte, vou colocar só duas aqui. E essas faixas aqui, elas simplesmente são vazias, como se a ponte ela fosse constituída de blocos enormes. Mas isso não é por acaso, tá bom? Por quê? Esses blocos enormes aqui, eles dilatam. E quando eles dilatam, né? Por exemplo, cada país existe uma variação de temperatura, uma temperatura mínima e uma máxima que pode acontecer. E essa máxima e mínima, essa variação total, ela vai promover aquela agitação das moléculas, né, dessa ponte. Ou seja, esses blocos aqui eles vão aumentar ou vão diminuir. E eles precisam de espaço para aumentar e diminuir, no caso. Então, por isso que existem essas faixas aqui, que são chamadas, na verdade, de juntas de dilatação, para que quando a ponte ela dilate, existe esse espaço. Porque se não existir espaço, meu irmão, vai acontecer um colapso, pode quebrar, pode cair, destruir tudo, ou, né, o mínimo acontecer diversas rachaduras aí, e vai deixar a ponte imprópria para o uso, tá? Então existem essas faixas, essas juntas de dilatação, não é uma falha na construção, é exatamente uma perfeição da construção para que não exista problemas. E agora você vai considerar, né, com uma boa vontade, esses dois, né, retângulos aí bem compridos, como se fosse o ferro que faz o trilho da linha do trem. E caso você já tenha caminhado, ou se vai caminhar, tenta observar, ou você já tenha observado, que existe um pequeno espaço entre os trilhos, né? Geralmente quando o trem passa e vai fazendo um barulho, né, um barulho frequente, uma batida, exatamente porque a roda do trem ele vai passando por essa junta de dilatação aqui, ó, tá bom? Então é muito necessário que tenha isso aqui. Eu vou mostrar uma foto para vocês verem o que pode acontecer
né, se o engenheiro, se a pessoa que constrói não calcula corretamente o tamanho dessa junta de dilatação. Bom, eu não sei da onde essa imagem, onde isso aconteceu, mas eu encontrei essa imagem lá no site conhecimentocientifico.r7. Então olha só, com certeza, né, o trem ele não vai fazer essa curva aqui. Então isso aconteceu devido à falta de juntas de dilatação, porque não tinha para onde aquele aumento, né, que acontece devido à variação de temperatura acontecer, não tinha para onde o trilho se expandir, então ele acabou entortando, indo para os lados aí. Minha nossa, nossa! Então esse é um outro exemplo também de aplicação de dilatação no nosso dia a dia. Então espero que todos tenham entendido. Nesse vídeo é só. Muito obrigado. Valeu!